Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa manhã. O texto é 1 Coríntios, capítulo 10. Por favor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Leremos os primeiros 13 versículos. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, capítulo 10. Leremos os primeiros 13 versos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Senhor, tua palavra foi lida, nós cremos que ela é produto divino, que ela foi inspirada pelo Senhor, por meio do teu Espírito, e nesse momento imploramos para que esse mesmo Espírito agora ilumine a nossa mente e coração, a fim de que possamos ouvi-lo com nitidez, com clareza. Ó Deus, nos dê essa graça nessa manhã. Mais do que interesse intelectual pela tua palavra, nós precisamos ouvir a tua voz, porque a tua voz aquece o nosso coração. A tua voz nos direciona. Nós reconhecemos, prostrados diante de ti nessa manhã, que precisamos da tua capacitação e que desejamos ouvir a tua voz e precisamos, ó Pai, da tua condução. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ao falar dos 40 anos do povo de Israel no deserto, peregrinando sob a liderança de Moisés, o apóstolo Paulo emprega 3 medidas para fazer referência à experiência passada de seus ancestrais. Paulo fala sobre todos, Paulo fala sobre a maioria, e Paulo fala sobre alguns. Paulo fala sobre todos, Paulo fala sobre a maioria, e Paulo fala sobre alguns. Onde será que nós nos encaixamos? Nos primeiros versos do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo retoma informações e conteúdos do Antigo Testamento e faz referências à vivência coletiva e plural do povo de Israel enquanto peregrinou no deserto a caminho da terra prometida. Paulo não quer que esses gregos, Paulo não quer que os coríntios ignorem a experiência dos antigos hebreus com o Senhor. O fato é
que o futuro de Deus não está desligado ou dissociado do passado do Senhor. Paulo afirma que todos os israelitas foram abençoados de diversas formas. Todos eles andaram pelo Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho a seco, todos eles andaram debaixo da nuvem durante o dia e todos andaram debaixo da coluna de fogo durante as noites. Paulo refere-se aqui à experiência de Israel enquanto peregrinos no deserto a caminho da terra prometida. De acordo com Êxodo capítulo 13, uma nuvem protegia o povo do sol durante o dia, e uma coluna de fogo aquecia aquele povo durante as noites. Tanto a nuvem durante o dia, como a coluna de fogo durante as noites, eram expressão da presença do Senhor, símbolos da presença do Senhor com o seu povo. A Escritura também afirma que aquele povo atravessou a pés enxutos o Mar Vermelho. E aqui nos recordamos da experiência do êxodo do Egito. Esse mesmo povo que passou a seco no Mar Vermelho testemunhou os egípcios serem afogados naquela grande porção de água. O fato de todas as pessoas de Israel terem alcançado a outra margem, todos eles alcançaram a outra margem do Mar Vermelho, aponta para a fidelidade de Deus e aponta também para a confiabilidade do ser divino. Em Jesus nós podemos confiar. Aliás, me lembrei da letra de um cântico, de um corinho já antigo. No refrão, canta-se o seguinte: Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. E o poeta inspira mais confiança em nós, sugerindo a repetição da frase: nele a gente pode confiar. Paulo prossegue e afirma simbolicamente que todos os israelitas foram batizados, tanto na nuvem como no mar. O uso tipológico que Paulo faz do termo batismo nesse contexto é bastante claro, é bastante evidente. Esse texto não deve ser usado para fazer uma teologia a respeito do sacramento do batismo. Nessa passagem, considera-se o símbolo do batismo, que é a união do crente com Cristo. Dessa forma, Paulo compara os coríntios, que depositaram a fé deles em Jesus, aos israelitas que confiaram no Senhor, representado aqui por seu servo Moisés. Assim, a passagem a seco pelo Mar Vermelho simbolizou para o povo de Israel o fim da escravidão e seu começo como nação liberta, da mesma forma que o batismo significa para os crentes uma separação do pecado e uma consagração ao Senhor. Todos os israelitas no deserto comeram do maná e beberam da água que o Senhor providenciou. Durante 4 décadas, durante 40 longos anos, o povo não passou fome. O povo não passou sede. Vamos convir que eles não comeram o que queriam. Eles não beberam sempre o que desejavam. Mas Deus não deixou de sustentá-los. E na vida da gente é assim. Nem sempre a gente come o que a gente quer, mas não falta o alimento. Nem sempre a gente bebe o que a gente deseja, mas não falta a bebida. Nem sempre a gente se locomove no carro que a gente quer, mas não nos falta o transporte. Incluindo aqui o transporte público. O Senhor nos sustenta e Ele supre as nossas necessidades. O Senhor não tem compromisso em satisfazer e atender nossos desejos, mas Ele tem sim compromisso no suprimento das nossas necessidades. Meus irmãos, Deus sustentou aquele povo com pão e com água. Diz a Escritura em Êxodo 17, que saiu água da rocha no Monte Horebe.
Semelhante fenômeno atípico, espetacular, miraculoso, aconteceu também na região de Cádiz, de acordo com Números capítulo 20, da rocha saiu água. Deus sustentou aquele povo. Se antes Paulo empregou a ideia do sacramento do batismo de forma simbólica, agora o paralelo tipológico aponta para a celebração da ceia do Senhor. E chamo a atenção de vocês para os versos 3 e 4 desse texto escrito por Paulo. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No Antigo Testamento, frequentemente Deus é chamado de rocha. O patriarca Jacó dirige-se ao Senhor declarando que ele era a pedra de Israel. Moisés denuncia a incredulidade do povo, afirmando que eles se afastaram da rocha da salvação, que é o Senhor. A verdade é que a analogia entre os israelitas e os coríntios não é uma ilustração arbitrária, desintencional, tendo em vista que há aqui uma intensa e clara conexão teológica, de modo que Paulo consegue identificar aquela pedra como Jesus. Aquela pedra que salvou o povo matando a sede deles. Aquela pedra que exerceu ali a função de libertador. Essa pedra, no entendimento de Paulo, é Jesus, porque ele mata a nossa sede, a nossa fome existenciais. Todos ali em Israel, ou melhor, todos os de Israel no deserto experimentaram muitas bênçãos da parte do Senhor. Porém, de acordo com o 5º verso, o Senhor se desagradou da maioria deles. Paulo falou sobre todos, agora Paulo no 5º verso fala da maioria. A maioria desagradou o Senhor, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Paulo quer que os coríntios reflitam a respeito da bondade de Deus durante a peregrinação do povo no deserto. A maioria do povo, declara Paulo, e aponta o ensinamento bíblico, a maioria do povo pereceu. O apóstolo dos gentios, autor dessas linhas, relaciona e também emparelha as pessoas que morreram no deserto com os cristãos de Corinto. Paulo quer que os coríntios saibam que todos os israelitas foram abençoados pelo Senhor. Todavia, por falta de fé, esses indivíduos que foram sim abençoados, pereceram. Por analogia, por extensão, o apóstolo Paulo deseja que seus leitores compreendam que participar do batismo, participar da ceia do Senhor, não se configura como garantia de vida eterna. Porque aquele povo no deserto experimentou das provisões do Senhor, todavia pereceram no final das contas. O Deus que revelou a sua graça, ao abrir o mar, também revelou o seu zelo, sua justiça, castigando os israelitas quando eles se comprometeram com a idolatria. Paulo fala sobre todos, Paulo fala sobre a maioria, e Paulo passa a tratar, a partir do verso 7º, a respeito do comportamento de alguns. E Paulo declara que alguns do povo de Deus foram longe demais. Alguns vacilaram demais. Alguns aborreceram tremendamente a Deus. E dessa forma, Paulo oferece para seus leitores 5 exemplos retirados desse tempo que Israel passou como peregrino no deserto. A primeira referência histórica faz menção à cobiça do povo por boa comida. Veja o verso 6º. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. De acordo com Números 11, o povo do Senhor mal começou a viagem para Canaã, e já estava lá reclamando. O povo queria comida boa. O Senhor estava sustentando aquele povo com maná, com água,
mas o povo queria mais. O povo começou a sentir saudades do menu, do cardápio do Egito. E enquanto eles estavam lá com a água na mão e o maná na outra, eles se lembravam da carne assada na brasa, carne de peixe assada na brasa. O povo se lembrava dos pepinos, das cebolas, dos alhos. O povo sentia a falta da sobremesa por meio do melão. O povo estava com saudades do cardápio do Egito. E a lembrança daquele cardápio associado ao fato de que eles só tinham maná para comer, fez o estômago deles embrulhar. O estômago deles embrulhou. E essa experiência minou a fé e a motivação dos israelitas, bem como comprometeu o coração deles com ingratidão e insatisfação. Paulo diz: não cobicem coisas más, como aquele povo cobiçou. Paulo prossegue, a segunda referência histórica encontra-se no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. O texto sagrado, Êxodo 32, participa-nos de que o povo do Senhor resolveu fabricar um Deus com D minúsculo. O povo de Israel, que havia sido liberto por mão poderosa de Yahvé, Deus de Israel, resolveu confeccionar um ídolo para si. Eles recolheram ouro que o Senhor havia dado para eles, e em vez de usarem aquilo para a glória do Senhor, resolveram fabricar um bezerro de ouro. E o povo se comprometeu na adoração àquele Deus que fora forjado por eles mesmos. Meus irmãos, o pecado mais abominável para as Escrituras é a idolatria. E na idolatria nós substituímos Deus por um rival que será sempre desprezível, porque na comparação com o Senhor, qualquer outra coisa, qualquer outro ser, perde a sua importância, perde o seu significado. A idolatria é sempre a gente substituindo Deus por alguma outra coisa que será sempre desprezível. Aqui, Paulo conecta o povo rebelde de Israel aos coríntios, uma vez que alguns coríntios se achavam religiosos demais, fortes demais, e compreendiam que tinham sim plenas condições de comparecerem aos festivais pagãos, comerem todas as comidas, se relacionarem com as pessoas e não pecarem. Esse é o contexto desse texto desde o capítulo 8. Paulo está falando sobre esses coríntios que se julgam maduros demais, fortes demais, espirituais demais. E para esses que se consideram maduros demais, espirituais demais, o conselho final de Paulo é aquele que a gente encontra no verso 12. Quem pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Mas nós vamos alcançar essa passagem daqui a pouquinho. Meus irmãos, o povo, de acordo com o verso 7, assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não vos façais, pois, idólatras. A terceira referência à história de Israel aparece no verso 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. De acordo com Números capítulo 25, provocados e instigados e incentivados por Balaão, o povo de Israel adorou ao deus Baal, tomando emprestado dos cananeus ritos de fertilidade. Foi uma grande imoralidade que aconteceu nos limites do acampamento de Israel. O povo pecou, e pecou feio, e o Senhor os castigou severamente, e as vidas de dezenas de milhares foram ceifadas. Com isso aprendemos que as consequências do pecado, as repercussões do pecado, são sempre
grandes e graves. As repercussões do pecado foram sempre e continuarão sempre sendo grandes, graves e prejudiciais. Paulo avança e recupera mais um exemplo histórico do povo de Israel no deserto, verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Aqui, Paulo faz menção àquele episódio registrado em Números capítulo 21. O povo de Deus havia obtido grande e destacada vitória sobre o rei de Arade. E eles haviam recebido a instrução do Senhor: contornem Edom. Não passem por Edom, contornem Edom. É mais longe? Sim. Dá mais trabalho? Sim, mas é o que eu quero para vocês. A orientação do Senhor foi clara: evitem a região de Edom. Mas o povo, teimoso como era, o povo insatisfeito como era, o povo que se julgava muito maduro e competente, teimou em desobedecer o Senhor. E a Escritura compreende e ensina para nós que toda vez que você teima em fazer algo que Deus claramente disse para você não fazer, esse ato configura-se como colocar o Senhor à prova. E a Bíblia reprova esse tipo de comportamento. Não coloque o Senhor à prova. O povo colocou o Senhor à prova, desobedecendo uma ordem clara que havia recebido do Senhor. Resultado: o Senhor enviou punição. O Senhor enviou castigo. O Senhor enviou disciplina por meio de cobras venenosas. Aquilo só começou a parar, o povo só começou a parar de morrer quando se arrependeram. Moisés orou por eles e fez uma cobra de bronze, colocou essa cobra de bronze no alto de um poste, e as pessoas que eram mordidas pelas cobras e olhavam para aquela cobra de bronze não pereciam. O mais importante dessa passagem tão complexa de compreendermos, vale a pena um dia dedicarmos maior atenção a esse episódio. Todavia, o que se destaca nessa passagem, o principal princípio, o princípio que essa passagem ensina para nós, é que nós não devemos pôr o Senhor à prova. Não faça algo que o Senhor claramente, repetidamente disse para não ser feito. Finalmente, o quinto exemplo aparece no verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A última referência histórica é bastante genérica. Afinal de contas, reclamação, murmuração, insatisfação eram, infelizmente, muito comuns, frequentes no comportamento daquele povo, de modo que fica até difícil localizar com exatidão a que experiência do povo de Israel Paulo se refere aqui nessas linhas. A orientação apostólica é essa: não murmurem. Para de ficar reclamando o tempo todo. Para de reclamar o tempo todo. Para algumas pessoas, nada está bom. Para algumas pessoas, nunca o ambiente está arrumado, nunca a liturgia está correta, nunca o sermão é bom. Para algumas pessoas, o dia nunca está bonito, a temperatura nunca está agradável. Algumas pessoas se comprometeram tanto com a murmuração que nem se dão conta mais de que não precisa fazer muito esforço para adivinhar qual será a pauta da sua prosa. Não é verdade? Algumas pessoas você sabe, a pessoa vai chegar e vai reclamar de alguma coisa. Pare de murmurar tanto. Pare de murmurar. Gente, caminhando para o final, nos versos finais da passagem, fala-se sobre perigos e oportunidades. Verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência a nós,
para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A palavra grega traduzida por exemplos é tipos, e tipos comunica a ideia da marca que uma pancada deixou sobre alguma coisa, ou da marca que uma pressão muito forte exerce sobre algum objeto. Sabe quando você, naquela baliza, encostou no poste? Com certeza isso nunca aconteceu com os homens dessa igreja, não é? Mas sabe aquela marquinha que fica? Para o grego aquilo ali é um tipo, uma coisa que você olha e aquela visão lembra você da sua imperícia. O pior de tudo é quando essa experiência acontece e os meninos da obra ao lado estão ali almoçando. Não é? Isso nunca aconteceu comigo. Foi um exemplo aleatório que me veio à mente. Meus irmãos, esses exemplos do passado possuem, na compreensão de Paulo, caráter formativo. Israel, no deserto de sua peregrinação, serve para nós como um exemplo estruturante da nossa peregrinação hoje. Nós somos esse povo que também encontra-se no deserto e que também encontra-se peregrinando rumo à terra prometida. O que aconteceu com o povo no passado deve servir de alerta e de princípio para nós hoje. E diante de todos esses exemplos tão ricos e preciosos, vem a palavra apostólica do verso 12. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa frase é, concomitantemente, uma advertência e um incentivo, especialmente para aqueles que se julgam maduros demais, crentes especiais demais, religiosos demais, como os coríntios, que achavam que não iriam pecar indo aos festivais pagãos. Para esses crentes que se julgam muito fortes, eles enfrentam a tentação constante de se esquecerem da necessidade de uma dependência constante e vigilante na força de Deus para se manterem fiéis. Alguns, se esquecendo disso, tropeçaram em pedras que jamais imaginaram outrora tropeçar. E olha, presta atenção no que eu vou dizer. Ninguém tropeça em pedra grande. Você não vai tropeçar numa enorme rocha que está na sua frente. Nós tropeçamos nas pequenininhas pedras. A gente vai fazendo concessões, a gente vai se acostumando e de repente aquela pedrinha que a gente nunca deu nada para ela, aquela situação que a gente imaginou que nunca iria nos prejudicar, aquela situação que a gente imaginou que nunca se configuraria para nós como uma ameaça. Aquele que pensa que estava em pé e que não vigiou, vai lá, tropeça e cai nas pequeninas pedras. Depois de tratar desses perigos, Paulo se ocupa com a oportunidade que Deus nos dá para evitarmos o mal e o erro. Olha lá, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Encontramos aqui uma promessa. E a promessa é que Deus vai dar para nós livramento. Juntamente com a tentação, que vem da parte do inimigo de nossas almas, o Senhor nos vai prover livramento. A palavra grega aqui aponta para um desfiladeiro. A figura é de um exército encurralado numa situação desfavorável, insustentável, mas que consegue ver no meio do desfiladeiro uma passagem. E aí o exército consegue passar pelo desfiladeiro e mantém a sua vida. É essa a ideia de livramento. O Senhor oferece para nós livramento. A nossa confiança na luta contra o pecado está no Senhor. Concluindo essa nossa reflexão, todos, maioria e alguns. Onde é que você se encaixa nessa história? Como bem afirmou o reverendo Elben Len César, tome cuidado com a maioria.
Tome cuidado com a maioria, não se junta a ela. Seja um sobrevivente do desmiolamento das multidões. As multidões têm o poder de atrair, puxar, convencer, persuadir, subverter. Só que é a minoria e não a maioria que passa pela porta estreita e que anda no caminho apertado que leva à vida. Finalmente, tome cuidado para não se distanciar do Senhor. O povo de Deus deve caminhar rumo à terra prometida, debaixo da nuvem durante os dias e debaixo da coluna de fogo durante as noites. Não se distancie do Senhor. Não se distancie da casa do Senhor. Não se distancie dos sacramentos, não se distancie da palavra. Permaneça com o Senhor. Não se distancie do eterno Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.